Eu sou uma mulher forte, eu dou conta de tudo, eu ajudo muitas pessoas, eu sou procurada como conselheira e sou reconhecida como uma mulher muito prática, muito ativa, mas eu vivo exausta. Essa expressão é a expressão que eu mais escuto de mulheres fortes, de mulheres guerreiras, de mulheres salvadoras. Vivemos numa sociedade que temos a síndrome da Mulher Maravilha, aquela mulher forte que dá conta de tudo, que se espera multitarefas dessa mulher. Se espera que ela seja uma excelente esposa, que ela dê conta de cuidar do próprio corpo, que esteja sempre em dia com a sua saúde, que seja uma mãe paciente, amorosa, que seja doce, delicada, que seja atenciosa, e tudo isso ao mesmo tempo que ela é forte e dá conta de pagar as contas dos filhos, de fazer dinheiro com a sua profissão, enfim, só de falar já cansa, né? Então, de acordo com as gerações, isso foi mudando muito e chegamos nessa síndrome da Mulher Maravilha. Porque alguns anos atrás, qual que era a situação? O papel do homem era sair para trabalhar, saía fora, ficava 8, 10 horas fora de casa para prover a família, enquanto a mulher cuidava da casa e dos filhos. E tudo agia ali em harmonia. Hoje o que temos? O homem sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, ambos voltam sem dinheiro, cansados, exaustos, não têm tempo para eles mesmos e também estão indisponíveis para os filhos. Então, onde que a coisa se perdeu? Quando a gente passou a acreditar que o feminino são fragmentos. Eu já ouvi de uma professora, por exemplo, chega na porta da escola, eu esqueço todos os meus problemas e vou lá e dou aula. Isso não é possível, é uma falácia, uma quimera, é um sonho, né? Isso não existe. Na verdade, você está ali com todos os seus problemas, com todas as suas dores, você está numa inteireza. E esse é o mais saudável do que a gente vestir máscaras para trabalhar, máscara para lidar com o outro, máscara para lidar com o filho. E aí a gente vai se perdendo da nossa própria essência, que é a essência do feminino, que é sim uma essência muito forte, muito capaz, mas que também tem esse equilíbrio com a vulnerabilidade. E durante muito tempo, essa vulnerabilidade foi tida pela sociedade como algo fraco. Então, a gente não quer ser fraca e se distancia ali do nosso vulnerável, das nossas dores, a gente não quer lidar com isso. E vai se fortalecendo cada vez mais, achando que pode mandar, que a gente dá conta, né? Joga no peito mesmo que a gente dá conta e fica assumindo muitos papéis, achando que isso é força. E quando a gente fala do feminino, da maneira feminina de realizar as coisas, não tem essa necessidade de endurecer para se sentir forte. Então, podemos ser forte com doçura, podemos ser forte com paciência, e essa mulher guerreira, né, que quer dar conta de tudo, que faz tudo muito rápido, muito acelerada, na verdade ela já está em vulnerabilidade. Ela veste essa máscara, né, de guerreira, de armada, para esconder uma fragilidade. E essa mulher tem dificuldade de pedir ajuda, porque pedir ajuda vai expor ela às suas fraquezas, às suas limitações. Então, ela acha que o outro não vai fazer bom o suficiente, não tão bom quanto ela faria, não tem paciência na espera do outro. Mas eu faço tudo mais rápido. Deixa que eu faço rapidinho. Isso também é uma forma de controle. Eu controlo, eu sei o jeito que as coisas são feitas. Então, essa mulher vai se enchendo, na verdade, de arrogância,
Eu dou conta de tudo, eu sei como se faz. Eu não vou delegar essa função porque o outro não faz como eu. E na verdade não vai fazer mesmo. As pessoas fazem as coisas do jeitinho delas. Então, quando você pede uma ajuda, a ajuda vai vir do jeito daquela pessoa. Vamos citar aqui exemplo de casamento. Você pede para o seu marido lavar a louça. Vai sair no mesmo tempo recorde seu? Não vai. Talvez você lave a louça aí em 6 minutos. Ele lave em 40 minutos. E aí a mulher já fica irritada, né? Deixa que eu faço, você não lava direito, né? Isso é uma forma de controlar. O meu jeito é o melhor, o meu jeito é o mais ágil. E pode até ser, mas você tira a oportunidade do outro aprender. Você não descansa nesse lugar, tá tudo bem. Enquanto o outro faz, eu descanso. Esse lugar de tranquilidade. Mas antes de ter a sociedade, né, como formadora de opinião e de comportamentos, podemos também olhar para a nossa família de origem. Então, às vezes, essa mulher endurecida, né, essa mulher cansada que faz tudo, que dá conta de tudo, também vem de uma repetição de um padrão familiar. Então, começa a prestar atenção do que chegou até você. Como era sua avó? Como é sua mãe? Como foram as suas tias? Como elas lidavam com as tarefas de casa, da vida? O que se percebe é que essas mulheres acabaram sendo o chefe de família. Pode ser que o seu avô tenha abandonado a família, ou não era um pai presente, ou estava indisponível emocionalmente. Então, essa mulher foi obrigada ali, ela foi forjada a tomar esse papel. E as filhas acabam aprendendo essa maneira de ser feminino. Ah, então o feminino é ir para cima, o feminino é fazer tudo rápido. E vai passando de geração em geração. E pode ser que no seu caso você nem precise ser essa mulher, mas por repetição, que também é um amor, é uma lealdade cega, você repete esse padrão. Então, por exemplo, né, eu também vim de família de mulheres muito fortes, muito guerreiras, que subia no telhado, que trocava pneu de carro, que faziam tudo sozinhas, por não ter maridos, maridos disponíveis, né, maridos fracos, fragilizados. E eu também aprendi a fazer dessa forma. E o que acontece com essa mulher que aprende a ser muito forte? Ela tira a força do marido. Então acaba sendo uma ambiguidade, porque você quer ter um marido forte, que dê conta de tudo, que tome decisões assertivas, mas ao mesmo tempo você não dá espaço para ele. E aí você tira a força que ele tem. E o homem não vai ficar duelando com você, ele vai ficar nesse lugar pequeno. Ah, ela já tá indo, eu fico nesse outro lugar, entende? Então, quanto mais essa mulher faz, menos esse marido faz. Quanto mais ela toma decisões, mais ela vai para frente, menos ele toma decisões. O lugar feminino, ele não é um lugar pequeno, ele não é um lugar fraco, mas essa força vem de um lugar de aceitar os medos, as vulnerabilidades, aceitar o seu emocional. Mas o que a gente vê é que as pessoas não querem lidar com frustrações, com tristezas. Elas querem ser felizes, elas querem viver períodos de alegria, elas querem ter conquistas, mas não querem enfrentar os desafios, que também faz parte do processo. Imagine agora uma linha. E do lado aqui de cima tem alegria, tem felicidade, tem conquista, tem amor, tem só coisa boa. E do lado de baixo da linha tem dor, tem tristeza, tem fragilidade, tem medos, tem exposição, tem vergonha.
E como que a gente ganha essa força, essa verdadeira força, né? Não essa força irreal da Mulher Maravilha, a força real emocional. Como a gente ganha isso? É a nossa habilidade de transitar entre essas duas forças. Então, quanto mais a habilidade você tem em descer, em viver ali as suas dores, experimentar os medos, a exposição, e você sobe. Aí você vai experimentar alegria e vai sentir de fato isso. Depois você desce de novo, experimenta outras coisas, fracassos, coisas que não deram certo na sua vida, e depois você sobe e desfruta das conquistas. Então você vê que a vida é feita de vales no baixo e picos. Aliás, tem um livro muito interessante, se você quiser ler, chama Picos e Vales. Depois eu deixo aqui o autor, que fala exatamente isso. A nossa habilidade de viver o conflito, de viver o medo, de viver a nossa fraqueza, tudo aquilo que a gente não quer lidar. Quanto mais você fica bom nisso, mais você desfruta quando a vida estiver melhor. E quando isso não acontece, também é inversamente proporcional. Quando você bate de frente com o seu medo, quando você não quer lidar com a exposição, quando você não quer lidar com a vergonha, você não ganha resiliência, não ganha essa força para quando você estiver no pico, você de fato desfrute isso. O que a gente vê são pessoas analgesiadas que não querem lidar com a dor e quando chega num pico de alegria também não conseguem viver, não conseguem estar presente no momento de felicidade, não conseguem sentir alegria com as pequenas conquistas. E essa mulher que dá conta de tudo e se sente exausta, ela sofre pressão, pressão própria, né, de padrão familiar que já está ali muito gravado nela. Ela sofre pressão da sociedade, né, que a mulher precisa fazer essa multitarefas. Então, ela está sempre sob pressão, sempre sobrecarregada. E ela nunca consegue viver nessa leveza. E o lugar feminino é de leveza. É um lugar de fazer as coisas com mais leveza. Então, a gente vê em famílias, né, quando o pai vai embora, ou até por conta de morte mesmo, né, a mãe falece, o pai falece, um dos dois tenta compensar. Então a mãe, na falta do pai, começa a fazer esses dois papéis. Isso nunca vai ser suficiente, vai trazer uma dor imensa para essa mulher, porque ela só vai conseguir ser mãe. Ela vai conseguir ser amorosa, pode conseguir colocar regras, né, limites para os filhos, mas o lugar do pai vai faltar e os filhos vão ter que lidar com essa falta. E então é uma busca incessante de ocupar o lugar do outro e não é possível. E isso traz uma insatisfação imensa, né? Traz um fracasso, uma exaustão muito grande. Hoje a gente tem uma porcentagem muito alta de burnout. E o burnout não é um excesso de trabalho, é uma falta de você na vida. É uma falta da sua essência na própria vida que desencadeia um excesso ali de trabalho. Você perde, você sai do seu lugar de força, perde essa conexão com a sua essência e aí a vida fica sem sentido. E obviamente vai desalinhar aonde você tem mais horas de voo, né, no trabalho ou dentro de casa, cuidando de um filho, alto nível de estresse, de irritabilidade. Imagine a panela de pressão que tem aquela válvula de segurança. Então, ela pegou pressão, tá cheia ali, né? Se você abaixa aquela válvula, né? Se você tira aquela válvula, ela começa a soltar ali o vapor, soltar a pressão e, ó, alivia, esvazia. E é isso que a gente precisa fazer, esvaziar. E traçando aqui uma explicação, segundo a neurociência, como isso acontece. Quando a gente baixa essa pressão, a gente ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. Vou explicar simploriamente aqui. É como se o sistema nervoso tivesse duas polaridades, o simpático e o parasimpático.
Quando o simpático está ativo, é esse de vamos lá, levanta, produz e faz e vai. Então ele empurra para a vida esse sistema. Para cima, para frente, sempre aí na atividade. E o sistema parasimpático, ele é leve, ele é tranquilo, ele deixa a gente para dentro, olhar para dentro, para baixo, dar um passo atrás. E tem muita gente vivendo só com um lado, só com o simpático, do vai, né? E não tem volta, não tem um olhar para dentro. Então, quando a gente se permite esse olhar, deixa eu ver o que está acontecendo comigo, deixa eu me olhar. O que é que eu preciso hoje? E muitas vezes os sintomas do próprio corpo já tá te dando indícios para você desacelerar e equilibrar esse sistema nervoso. Mas você não escuta. A alma tá gritando ali e você nem sente nada. Eu escuto mulheres, por exemplo, que já fizeram um tratamento de canal e nem sente dor mais, porque a vida dela tá tão endurecida que ela se endurece para a dor, ela nem sente mais a dor. Ela não sente a tristeza, ela só vai, sabe, só vai indo para cima. Despercebe ali todo esse conjunto de emoções, esse conjunto de sensações que chamamos de vida. Então, essa mulher que está vivendo nesse modo guerreira, nesse modo faz tudo, né? Nesse modo exausta, ela tem o feminino ferido. E como é que a gente recupera esse feminino? Voltando para dentro. E esse lugar é o que nos faz inteira. É desse lugar onde a gente tira força. Então, se você está com pouca força, pouca energia, é porque não está vivendo no seu feminino. Antigamente, as mulheres eram rodeadas de outras mulheres. Quando elas iam dar à luz, estava presente ali a mãe, a sogra, a avó, né, a parteira. Então, tinha essa energia feminina muito presente. E elas tinham força. A mulher tirava a sua força desse lugar feminino. Hoje a gente se deslocou muito disso, né? A mulher vai dar à luz, tem ali o pediatra, tem o obstetra, tem o enfermeiro, tem o marido. Então, essa força feminina foi se perdendo. Então, esse é o momento que a gente precisa reconectar desses recursos internos, emocionais, que chegaram até nós. Chegaram através das mulheres da nossa família. Mesmo que você não reconheça essa força, ela está dentro de você. Então, esse é o momento de se olhar, de se perceber, para se reconectar com essa força e não viver com essa força masculina tão exacerbada que é o de tentar dar conta de tudo. E na verdade isso não é possível. Você vai definir algumas prioridades e vai dar conta daquilo. Outras coisas sim vão ficar para trás. E isso é ser inteira. E qual que é o perigo, né, de viver uma vida dando conta de tudo, sendo forte, esse forte armado, né, esse forte da armadura, que na verdade a estrutura não está pronta, não está alinhada, é só uma capa ali de fortaleza para você se olhar, achar que é forte, na verdade lá dentro não tá com essa força toda, né? Você mesmo percebe, poxa, eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô irritada, às vezes não dorme direito, tem um sonho conturbado, né? Não tem sono profundo, que isso faz a gente acordar com mais energia. E talvez pode ser questões metabólicas também. Então procure ajuda nesse sentido. Se você é uma mulher 35 mais, 40 mais, 50 mais, precisa equilibrar esses seus hormônios, as vitaminas, para que o seu corpo absorva esses nutrientes e te dê condição de lidar com o emocional também.
Então, qual que é o perigo de viver sempre nessa condição de fazendo tudo sem estrutura? O corpo, muito sábio, vai te dando sintomas. Insônia é uma delas. Falta de apetite ou compulsão alimentar. Pode ser as duas polaridades. Come demais ou come de menos. Muita irritabilidade. Alergias de pele. Bruxismo, você apertar muito os dentes até danificar, até ter que fazer cirurgia ou prótese. Dores de cabeça, enfim, o seu corpo vai mandar informações. E se você despercebe isso, aí vem um emocional muito mais avançado, uma depressão, por exemplo. E a depressão traz até pensamentos de morte. E o que que é isso? Ai, a pessoa quer deixar de viver? Não. Ela quer deixar de viver aquela vida que precisa de muito esforço com pouco resultado. Então, é uma forma também da pessoa se olhar, se conectar. Olha o que eu estou fazendo comigo. Então, a gente precisa morrer várias vezes em vida. Morrer por aquele proceder antigo, aquela forma de levar a vida num piloto automático, só fazendo, e se reconectar com o presente. É uma nova forma de ver a vida. Você percebeu o que realmente importa para você. Quais são as coisas de maior valor para você? Essas coisas sim precisam ser priorizadas. E outras coisas vão ficar para depois. E tá tudo bem. Que você pode sim experimentar a tristeza, entrar na tristeza, sair da tristeza, entrar no fracasso, pensar nas coisas que não deram certo e se levantar desse lugar e fazer diferente. Talvez você tenha medo de exposição, por exemplo. Não tem como a gente passar por um medo evitando. Precisa ter esse enfrentamento. Tem medo de dirigir? Precisa dirigir. Tem medo de nadar? Precisa nadar. Tem medo de se expor ao público? Precisa se expor ao público. Entende? Então, quanto mais você se permitir ser uma pessoa comum, um ser humano, mais você vai ter essa habilidade e ganhar força, resistência para ser uma mulher forte. E essa força é realmente genuína, essa força de resiliência, de habilidades, de poder pessoal feminino. E é claro que coisas externas também nos preocupam. Hoje nós temos uma sociedade chamada sanduíche, né? Para a vida das mulheres. O que está acontecendo? As mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde, enquanto isso os pais envelhecem. Então, ao mesmo tempo que essa mulher está cuidando dos pais idosos, ela está cuidando do filho, ela está dando suporte para o marido e está tudo acontecendo ao mesmo tempo. A vida não para a gente mudar de carreira, por exemplo, para a gente mudar de emprego. A vida não para você consertar uma traição, um desafeto que você teve no casamento. Então, a mulher lida com muitas questões e ela vai passando por cima como se nada tivesse acontecendo e seguindo a vida nesse padrão, né, de fortaleza, de armadura da mulher guerreira. Então, a melhor opção é a gente agregar todos esses fragmentos da mulher mãe, da mulher esposa, da mulher profissional, agregar tudo em uma, que é a inteireza. E desse lugar vem a força, desse lugar vem a leveza. Você percebe que tem um paradoxo aí, né? A vida é cheia de paradoxos, que a nossa força vem de você experimentar a sua fraqueza. E é muito bonito isso. É o que a gente chama de equilíbrio. Então, quanto mais você agrega todos esses seus eus que compõem os seus papéis femininos, mais você se torna inteira. E é por isso que eu também decidi trabalhar com mulheres, que também tem a ver com o meu feminino e de coisas que eu já passei na vida. Então, tudo que eu falo aqui sobre a mulher guerreira, eu também já fui essa mulher e estou em constante evolução, em constante aprendizado. E isso faz de mim cada vez mais inteira,
Cada pedacinho meu que eu vou agregando, que eu vou transmitindo para vocês, que eu vou transbordando para vocês, também me torna uma mulher inteira e deixa um pedacinho meu em vocês para que vocês se tornem mulheres inteiras. Então a gente precisa ter essa comunicação e esse reconhecimento, né? Isso me dá medo, isso me desconforta, isso aqui que eu vivo me desestabiliza. É reconhecer mesmo seus limites, ter modéstia, pedir ajuda e aceitar ajuda do jeitinho que ela vem. Tudo isso vai colaborando para essa inteireza, para essa força realmente aparecer e você conseguir descansar, conseguir relaxar. E um excelente lugar para se fazer isso é dentro do processo terapêutico, onde você vai ser ouvida sem crítica, sem julgamento, um momento só seu, para dar destaque ao seu sentimento, para colocar à tona tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Terapia não é aconselhamento, então é você falar e se ouvir e você mesmo trazer essas respostas. Também o grupo de mulheres, esse grupo que às vezes só de você ouvir uma mulher falando, você se conecta com aquela dor também. Exercícios terapêuticos, tudo isso que eu venho trazendo aqui também. E uma ferramenta muito útil e muito poderosa que eu gosto de usar é a contoterapia, onde você ouve uma história que tem a ver com um tema e você se identifica com aquela personagem trazendo reflexão. E é isso que a gente vai fazer agora. Contar um conto sobre essa mulher que está exausta de tanto ser forte. A árvore que aprendeu a cuidar de si mesma. Era uma vez uma árvore majestosa chamada Ana. Ana cresceu em um lindo pomar, cercada por outras árvores, flores e um céu azul. Desde pequena, ela se esforçou para ser a melhor árvore que podia ser. Seus galhos se estendiam para tocar o céu e suas folhas brilhavam sob o sol. Ela se orgulhava de dar sombra aos viajantes, frutos aos passantes e um lar para os pássaros. Contudo, com o passar do tempo, Ana começou a sentir o peso de suas responsabilidades. Cada galho representava um papel que ela desempenhava: mãe, amiga, cuidadora, trabalhadora. Ela se esforçava para sustentar todos, mas, à medida que os anos se passavam, Ana começou a sentir-se exausta. As folhas que antes eram verdes e brilhantes começaram a murchar, e seus galhos, sobrecarregados, pareciam pender para baixo. Um dia, uma brisa suave sussurrou em seus ouvidos: Ana, você precisa de cuidados. Mas Ana, determinada a não decepcionar ninguém, ignorou a mensagem. Sua exaustão aumentava e ela se sentia cada vez mais indisponível para as coisas que realmente importavam. Certa manhã, um jardineiro passou pelo pomar. Ele olhou para Ana e percebeu sua tristeza. Com um olhar gentil, ele se aproximou e disse: Você não precisa carregar o peso do mundo sozinha. Às vezes é preciso podar para renascer. Ana ficou confusa, mas ao mesmo tempo intrigada. O jardineiro explicou que, assim como ele podava as plantas para que elas crescessem mais fortes, ela também precisava se permitir descansar e cuidar de si mesma. Após refletir, Ana decidiu que era hora de mudar. Ela permitiu que o jardineiro ajudasse a se libertar de alguns galhos que estavam ali pesando sobre ela. Com cada galho cortado, sentia um alívio, como se estivesse se livrando de um fardo. Quando a poda terminou, Ana percebeu que tinha mais espaço para respirar e crescer. Ela começou a receber a luz do sol novamente e novos brotos começaram a surgir. Com o tempo, Ana aprendeu a importância do autocuidado.
Ela começou a reservar momentos para si mesma, onde poderia simplesmente ficar em silêncio, absorver a luz do sol e ouvir a brisa. Ela se tornou mais forte, mais vibrante e seus frutos começaram a amadurecer novamente, trazendo alegria aos que se cercavam. Ana, agora uma árvore saudável e vibrante, aprendeu que cuidar de si mesma não era egoísmo. Era sim uma forma de se fortalecer, estar presente para aqueles que amava. E assim, em seu pomar, ela floresceu mais do que nunca. Então, agora vamos ver que tipo de exercício nós podemos tirar dessa metáfora. Que exercícios essa árvore Ana fez que você pode fazer também. O primeiro exercício é você tirar esse tempo para você, e isso para essa mulher forte já é muita coisa, né? Porque o dia passa e ela tá cheio de tarefas para os outros e se deixando em quinto, sexto plano. Então já começa com o exercício de se priorizar, tirar esse momento. E você vai identificar quais são os papéis que você desempenha: mãe, profissional, esposa, filha, enfim, todos esses papéis que você desempenha. E você vai colocar um asterisco, uma bolinha, uma marcação naqueles que você se sente sobrecarregada. Identificando estes, você pode ajustar ou delegar. Você vai tomar uma ação para que essa sobrecarga te alivie. Então, são escolhas muito conscientes. O que dá para fazer com isso? Eu consigo pedir ajuda para alguém? Eu consigo delegar realmente essa função? Ah, não, tem que ser eu mesma. Como que eu posso fazer de uma maneira mais leve? E isso vai te trazendo reflexão e principalmente ações para você de fato mudar. Olhando para esses papéis que você escreveu, você vai fazer uma poda responsável, igual lá a árvore. Qual galho que você pode realmente tirar? Qual galho, qual responsabilidade, qual papel você consegue deixar de lado? É uma responsabilidade social? É alguma coisa que dá para outra pessoa fazer? Você vai realmente descartar, pelo menos por esse momento, você vai deixar de fazer. O que seria? E um próximo exercício é você se conectar com a natureza. Existem estudos recentes que dizem que o fato de a gente olhar para o verde, olhar para a natureza, sentir a brisa do ar, isso já promove um bem-estar. Então, nós temos sim uma conexão com a terra de onde fomos tirados, e quando a gente se reconecta com ela, existe esse bem-estar, essa tranquilidade. Então você vai definir se vai dar a volta num parque, coisa simples mesmo, tá? Ah, vou fazer uma caminhada aí de 15 minutos num parque perto da minha casa, contanto que tenha esse contato com a natureza, que você consiga desacelerar. Pode tirar os calçados, colocar os pés na grama, para você se reconectar mesmo com essa figura da natureza que tanto tranquiliza e tanto neutraliza também as nossas emoções. E um próximo passo, não menos importante, é desenvolver a gratidão. Por conta dessa vida acelerada, dessa mulher exausta, às vezes ela passa o dia sem sequer reconhecer um motivo de gratidão. Então é importante também se reconectar com isso. Quais os meus motivos de gratidão que eu tenho hoje? Isso diariamente, você vai aumentando isso diariamente. Comece com 3 motivos. Você pode pensar, se conectar com esse pensamento, você pode escrever, que também faz um excelente efeito. E fazendo dessa forma, eu tenho certeza que você vai encontrar alívio, vai realmente tirar esse lugar dessa força feminina que está aí escondidinho, né, no meio de tantas armaduras, no meio do desejo ou da obrigação de dar conta de tudo.
E você já está de parabéns por tirar esse tempo, por assistir esse vídeo, por tentar fazer os exercícios e de olhar para dentro. Isso já é um grande passo.